Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos hoje no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15 e o versículo de número 36. Assim está escrito: E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Nós encontramos aqui quando Barnabé e Saulo foram separados pelo Espírito Santo para uma grande obra que o Senhor Deus tinha na vida deles. E lembrando que Barnabé era aquele discípulo de Jesus, tão amável, tão simpático, tinha empatia com as pessoas, cuidadoso, e nós encontramos que ele era chamado filho da consolação, porque ele tinha sempre o dom, uma palavra de trazer um consolo, um conforto para as pessoas. E Barnabé, veja o cuidado de Barnabé. Quando ele soube que Saulo tinha se convertido a Cristo e que as pessoas não queriam nenhuma aproximação com Saulo, julgando que ele não estivesse convertido, mas que estivesse fazendo-se de cristão para surpreender aos cristãos com as suas violências. Mas Barnabé, quando soube disso, ele cientificou-se direitinho, trouxe Saulo para perto de si, ficou com ele um bom tempo, observando e vendo o testemunho de Paulo, o procedimento dele, a maneira como ele se conduzia, e ele então entendeu que Paulo estava realmente convertido ao Senhor. Tinha, na verdade, se convertido e, portanto, ele os apresentou aos demais apóstolos que ali estavam, e todos eles, de comum acordo, o receberam na comunhão, porque Barnabé tinha credibilidade com aqueles apóstolos. Ele era um homem sincero, um homem fiel, um homem prudente, e, por certo, ele estava sempre trabalhando para o bem da obra de Deus. Então, isto mostra-nos a qualidade de Barnabé, como é que ele era. Observe aqui no Atos capítulo 4, o versículo 36 diz, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação. Esse era a maneira como as pessoas conheciam Barnabé, alguém útil na obra do Senhor. Então, ele, quando viu a necessidade do povo, ele tinha uma herdade, ele vendeu e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos para suprir aquelas necessidades. Quando Paulo se converteu, teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, e que as pessoas procuravam, então, afastar-se dele, Barnabé foi o único que se interessou e preocupou-se com Saulo. Aqui no capítulo 9, o versículo de número 26 e 27 diz assim: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. 27. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos, lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Então, foi isto que favoreceu com que Paulo fosse aceito pelos irmãos lá na igreja em Jerusalém. E veja como são as coisas. Barnabé não sabia do plano de Deus para a vida de Saulo
e nem para a vida dele em parceria com Saulo, mas ele fez o trabalho que ele entendeu que era o seu dever, preocupar-se com os irmãos novos na fé e procurar sempre estar próximo a eles, levando uma palavra, um conselho, um consolo, uma orientação. E isto tudo é que solidifica a fé no coração das pessoas. E aqui no capítulo 15 que li, no versículo 36, agora quem tomou a iniciativa foi Paulo, né? Paulo, junto com Barnabé, eles tinham ido por várias cidades, tinham lá pregado o evangelho, as pessoas tinham se convertido e eles não ficavam no lugar, eles pregavam, as pessoas criam em Cristo, aceitavam o Senhor, eles davam a devida orientação e eles seguiam servindo a Deus e buscando uma orientação de Deus. E os apóstolos iam para outras cidades, outros bairros, outros locais. Mas chegava dado momento, quando eles tinham alcançado vários lugares, eles então tinham o comprometimento de voltar e repassar novamente naqueles lugares aonde eles deixaram os irmãos, os novos irmãos da fé, para ver como eles estão. Então isso chama-se o trabalho de acompanhamento, ou seja, a visitação cristã, visitação à luz da Bíblia. Toda pessoa precisa ser assistido através da visitação, de ter irmãos que estejam disponíveis para realizar o trabalho de visita. A visitação é um ministério também de Deus para o seu povo. E aqui eles levavam isso à risca. Observe aqui, ó. E alguns, 35, capítulo 15, 35 de Atos. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois, olha, passado alguns dias, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Com qual objetivo? Para ver como estão. Olha a preocupação de Paulo com aqueles novos irmãos. A preocupação é para ver como eles estavam. Se eles estavam permanecendo, como é que estava o desenvolvimento espiritual deles. E o certo é que esta visitação, ela era bem-vinda, porque ela ia fundamentar, fortalecer, esclarecer e dar orientações àqueles irmãos, como é que eles deveriam proceder na sua vida, na sua conduta. Observe também aqui, no capítulo, eu li no capítulo 15, versículo 36. Diz, depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé, tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra de Deus, para ver como estão. A preocupação era para ver a medida da fé daqueles irmãos. Se converteram a Cristo, mas não foram abandonados, deixados sozinhos para se virar. Não, eles tinham responsabilidade. E aqui no capítulo 14, o versículo 21 e 22, está escrito assim, Deus abençoe, irmão Paulo de Tarso. Então aqui está, 14 de Atos, 22, 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. 3 cidades primeiras, quando eles saíram de Antioquia, enviados pelo Espírito Santo, separados pelo Espírito Santo, não foram eles que se ofereceram, não foi a igreja que indicou eles para missões, foi o Espírito Santo que escolheu. Foi o Espírito Santo que deu a missão. Foi o Espírito Santo que conduziu eles para as cidades aonde eles deveriam ir. Então eles foram a estas cidades. E aqui está dito, depois que anunciaram, eles então disseram, eles voltaram para estas cidades. Dizendo o versículo 22, confirmando
os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então observa aqui, eles vieram na primeira vez, pregando o evangelho, ganhando as almas, orando por elas, dando uma breve orientação, seguindo o seu trabalho, realizando a obra de Deus. Chegou determinado tempo, numa pausa, para não ir mais adiante, mas voltar para todos aqueles lugares aonde eles haviam passado pregando o evangelho, para se reencontrar com aqueles irmãos, ver como eles estavam e dar a eles orientação. Veja, aqui no versículo 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, eles passavam um tempo orando, jejuando, buscando a direção de Deus sobre quem encarregar a responsabilidade de ficar cuidando daquele grupo, daqueles irmãos recém-convertidos, para que pudesse orientá-los na palavra do Senhor. Então veja como era o cuidado dos apóstolos. Eles não saíam deixando as pessoas na orfandade. Não, de maneira nenhuma. Porque o novo crente, o recém-convertido, ele é como um bebê. A mãe, quando tem um bebê, ela chegou da maternidade, pronto, você agora já está vivo, você já veio ao mundo, agora você se vira, você vai cuidar da sua vida aí, quando você tiver fome, quando tiver sede, tiver suas necessidades, você se vira. Não, a mãe não faz isso. O bebê não sabe, ele é totalmente dependente. Ele precisa de cuidados, ele precisa de carinho, ele precisa de aconchego, ele precisa de suprimento das suas necessidades, do seu alimento, do seu sono, da sua roupa, tudo ele precisa. Até quando a criança cresce, se torna um jovem, um adulto, sempre vai ser dependente da mãe. Mas a dependência não vai ser tanta quanto nos primeiros dias de vida. Por quê? Porque os cuidados, eles vão solidificando a pessoa e ele vai inteirando-se que ele agora tem também suas responsabilidades. Era o que Paulo e Barnabé faziam com os novos crentes. Eles ganhavam aquelas pessoas para Cristo, depois voltavam, vendo o estado como eles estavam, aconselhando, orientando, orando com eles, pedindo graça a Deus e escolhendo alguém para estar à frente daquele rebanho. Deus abençoe a irmã Helenay Barros. Então, o trabalho da visitação cristã, ele é um trabalho indispensável. Esse trabalho não pode faltar em nenhum lugar aonde os cristãos estão. Às vezes alguém diz, não, mas não precisa mais esse negócio de ficar fazendo visita. Ninguém mais quer as pessoas na casa dele. Não é bem assim. O cuidado é uma coisa diferente. É claro que nós vivemos agora numa selva de pedras. Em todos os lugares existem esses prédios, não sei com quantos andares, e para você ter o acesso lá é muito difícil. Mas para fazer a obra de Deus, se tiver na direção de Deus, sempre haverá um meio favorável de chegar a estas pessoas. O que não pode é fazer o julgamento precipitado e dizer que não tem jeito, não adianta mais, estamos no século XXI, esse negócio de visitar, de ir na casa dos outros para orar e aconselhar, isso é coisa do passado. É por isso que as pessoas estão hoje capengando na fé, enfraquecidos, desanimados. Eu me lembro, em princípios da fé, a pessoa estava no culto todos os dias de culto, estava lá. A pessoa faltava um culto, no próximo domingo tinha lá 2, 3 pessoas na casa dele, fazendo uma visita, sentiram a falta do irmão. Escuta, nós percebemos que você não foi. O que aconteceu? Aconteceu algum problema? Alguma necessidade? Aquele cuidado, aquele carinho com as pessoas. E como se isso não bastasse, as pessoas, quando se dirigiam ao culto, passavam na casa dos demais e diziam, olha, tal hora nós vamos ao culto, eu passo aqui para nós irmos juntos.
Isso é o cuidado, é o carinho, é a responsabilidade de um para com o outro. E aqui nós vemos Barnabé e Paulo com esse cuidado. Eu li aqui no capítulo 15, o versículo 36, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E aqui no capítulo 14, versículo 20, 21 e 22, diz: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio, Antioquia, fazendo o quê? Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, este tipo de trabalho, visita, é um trabalho importantíssimo. Infelizmente, esse trabalho, esse ministério, caiu no esquecimento. Hoje ninguém mais se importa em visitar o outro. A pessoa, às vezes, não vai uma semana, não participa do culto, uma semana, um mês, 2 meses, ninguém sente falta. Ninguém está nem aí para essa pessoa. E quando a pessoa aparece lá depois de 2 meses, ninguém também chega perto dela e diz: olha, você fez falta, nós observamos que você não veio, aconteceu alguma coisa, um problema, uma enfermidade, uma necessidade. Não, ninguém se preocupa. Quer dizer, tanto faz a pessoa ir como a pessoa não ir, é a mesma coisa. Infelizmente, esse é o mal dos nossos dias. Mas a época dos apóstolos não era assim. Eles eram cuidadosos. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando estive em direções de igreja, eu sempre procurei fazer visita. Eu sempre me reuni com um grupo de 2, de 3 ou de 4 e sempre fazendo uma visita. A pessoa não foi ao culto, a gente ia à casa dele. A pessoa aceitou Jesus, na primeira oportunidade, a gente estava lá na casa dele, orando, cantando, lendo um texto bíblico, aconselhando e dando o suporte necessário. E isso alegrava tanto a pessoa quanto a nós, porque nós estávamos fazendo um trabalho que é aprovado por Deus, e as pessoas estavam sendo edificadas e encorajadas e não abandonadas à sua própria sorte. Então nós observamos, Paulo foi quem mais utilizou-se desse ministério de visitação. Ele tinha 3 maneiras de fazer isso. Primeiro, ele fazia pessoalmente. Quando ele tinha suas oportunidades, ele ia pessoalmente. Você observa quantos nomes de homens e mulheres que Paulo relata nas suas epístolas. E estes homens, não é que ele conheceu num passado e eles ficaram abandonados lá, não. Eles tinham contato. A igreja de Filipe, por onde Paulo passou, e depois ele foi para outras igrejas, nunca o esqueceu. Sempre aquele cuidado com ele, e ele o cuidado com aqueles irmãos. Então, observamos que sempre foi assim. Então, uma primeira coisa de Paulo era visitá-los pessoalmente, quando ele tivesse essa disponibilidade. Segundo, se ele não pudesse ir, ele mandaria um representante. Como várias vezes ele mandou Tito, ele mandou Silas, ele mandou Timóteo, ele mandou mulheres, em várias oportunidades. Não podendo ir, ele encarregava alguém de ir fazer aquele trabalho e trazer o resultado. Como é que a pessoa está? Como é que você encontrou a pessoa lá? E não tendo essa disponibilidade, não podendo ir, não tendo a quem enviar no momento, ele enviava uma carta, uma epístola àquele povo, àquela igreja. E aquilo era o que ele dava as orientações. Então nós vemos que Paulo estava sempre cuidando daquelas pessoas que se convertiam a Cristo. Então nós observamos, hoje as pessoas não querem mais se preocupar com isto. Hoje, infelizmente, as pessoas só querem se reunir no lugar, na hora do culto, faz o culto, terminou o culto, acabou o compromisso deles. Tanto da liderança quanto dos membros. Não há mais nenhum comprometimento. Comprometimento foi no culto, fez o culto, está tudo certo. Não precisa fazer mais nada. Mas a vivência cristã exige de nós esse tipo de relacionamento. A preocupação, o cuidado de uns para com os outros. Veja o que Deus disse a Caim.
Onde está Abel, teu irmão? Deus preocupa-se. Então, por isso que a palavra de Deus nos afirma que nós precisamos voltar a esta prática, porque é uma coisa que caiu no esquecimento, mas isso tem trazido sérios prejuízos, porque muitas das vezes a pessoa dá um sinal de aceitação, ouve o evangelho, aceita Jesus, como ninguém cuida dele, ele também não volta mais. E depois as pessoas falam, não, aqui a pessoa só levanta a mão, mas não permanece. Agora, por que a pessoa não permanece? Onde é que está a falha? Está na pessoa que não permanece ou naquele que seria o responsável para cuidar daquela vida e não cuidou? Deixou ela morrer à míngua. Então precisamos voltar a isto. A Bíblia é recheada de exemplos. Estes exemplos, eles são úteis. É preciso voltar a esta prática de visitação. É claro que em muitos casos não é possível fazê-lo como fazia antigamente. Mas nós temos aí as redes sociais, nós temos aí o momento de encontrar-se, seja no lugar, seja num templo. Existem várias situações. Para quem quer fazer a obra de Deus, sempre encontrará meios de resolver, de fazê-la. O que não pode é esquecer, não ter esse comprometimento. Cada um que Deus colocou para se responsabilizar das pessoas e ele não tem tido esse devido cuidado, ele será cobrado um dia porque não cuidou. Olha a queixa que Jesus fez lá no tempo de Ezequiel com relação aos pastores de Ezequiel e de Jeremias. A ferida não visitou, a quebrada, a desanimada, toda aquela que estava com dificuldade, ninguém se preocupou deles. Se tem 100, faltou um, faltou dois, não vai fazer diferença. Mas não é assim. O pastor que tinha 100 ovelhas, quando ele percebeu que perdeu uma, se desgarrou, ele deixou as 99 sob cuidado e foi à procura daquela que se perdeu. Enquanto não encontrou, ele não voltou para o aprisco. Então aqui está um exemplo que precisamos voltar a esta prática. A visitação cristã, um ministério esquecido. Ele precisa ser reativado. E como é que se faz? Faz-se a visita pessoalmente. Não pode ir pessoalmente, tem certa responsabilidade, encarregue alguém de fazê-la, mas que essa terceirização não seja 100%. Não, qualquer visita que tiver, vai fulano, vai ciclano e vai Bertrano. E você não vai? Por quê? Você é melhor do que os outros? Não. Todos nós temos o comprometimento. Se podemos ir, vamos. Se dá uma oportunidade para ir, vamos. Se não tivermos e a necessidade é urgente, procuremos alguém disponível para que vá. Se não podemos e não tem ninguém disponível, aqui Paulo fazia o ministério de cartas. Nós temos aí o acesso pelas redes sociais. Pode mandar um texto, uma oração, um zap para a pessoa e marcar um momento para se encontrar, para conversar, para aconselhar, para orientar. Meios hoje não faltam. Antigamente as pessoas não tinham estes meios. As pessoas precisavam ir. E hoje ainda é bom que vá. Mas não podendo, utiliza os meios que estão disponíveis. Isto vai ser de grande valia. Por quê? Para que as pessoas saibam que eles são amados, que eles são importantes para Deus e são importantes para nós também. E que nós não podemos deixá-lo a sós. É preciso estar cuidando destas pessoas, alimentando elas com a palavra de Deus, encorajando e despertando, porque eles são novos na fé, eles não sabem como enfrentar as situações e as tribulações que virão sobre eles. Então é preciso sempre ter alguém aconselhando, orientando, ajudando e levando aqui e ali, até que a pessoa adquira a experiência e o amadurecimento espiritual. Aí a pessoa segue adiante e vai ajudar no outro trabalho. Mas aqui está uma receita de Paulo, de Barnabé e os demais também. Depois de ter pregado a palavra de Deus, eles decidiram voltar àqueles lugares
para ver como os irmãos estavam. Quanto tempo faz que você se ausentou e que você não teve um acompanhamento como este? Alguém que se importou com a sua ausência, procurando por que você não foi, por que você não está indo, o que é que está acontecendo, para lhe dar um conselho, uma orientação, uma oração, um socorro necessário. Tudo isto nós encontramos na palavra de Deus. Isso é útil, é bom, faz bem para nós, alegra o coração de Deus, encoraja e motiva a pessoa e com isso não há aqueles prejuízos de dizer que a pessoa levantou a mão e não permaneceu. Uma vez que a pessoa toma uma decisão e fica desprezada, esquecida, jamais ela vai levantar a mão outra vez. Então é preciso que tenha o acompanhamento. Então aqui nós observamos em Paulo e Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos para ver como estão. Reflita, pensa sobre isto. Você faz parte de algum trabalho como este? Se já fez parte e não faz mais, procure reativá-lo, procure se colocar em ação. Há muitas pessoas carentes e necessitadas que precisam de uma palavra de conselho, uma orientação, uma ajuda, um amparo, uma direção. Você pode ser este canal de bênção nas mãos do Senhor. Aproveite esta oportunidade e produza frutos para a glória de Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos